Olá, graça e paz. Que bom que você está podendo acompanhar junto conosco o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vimos no último capítulo, capítulo 3, que por trás de todo o empenho do apóstolo Paulo em enviar Timóteo, ele tinha uma estratégia específica, um objetivo e uma preocupação com o desenvolvimento da fé daqueles irmãos. Hoje continuamos meditando no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Eu gostaria que você ficasse aí comigo enquanto nós lemos esse texto da Palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidado que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Você poderia dizer hoje que você está bem em todas as áreas da sua vida? Está tudo bem na sua vida financeira? Está tudo bem na sua vida emocional, mental e na sua vida espiritual? Se nós pararmos para pensar, em cada fase da nossa vida ou em cada área da nossa vida, existe sempre algo que nós precisamos melhorar, não é verdade? Crescer um pouco mais, perder alguns hábitos ruins, adquirir novos e bons hábitos para a nossa vida. Na vida espiritual e no seu crescimento como cristão, é necessário também ter esse olhar para as nossas próprias vidas. No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos ensina a necessidade de sempre progredir. É comum quando nós chegamos a algum patamar ou algum nível de perfeição ou de crescimento que nós desejávamos em alguma área, nos acomodar. Paulo elogia muito essa igreja, fala de áreas onde eles estavam indo muito bem, mas em todo o tempo nós vemos o empenho do apóstolo em encorajar esses irmãos e a nós, através da inspiração desse texto, a crescermos um pouco mais, a progredirmos em nossa vida. De uma forma breve aqui nesse dia, nós vamos ver 3 áreas onde o apóstolo nos encoraja a ter um crescimento e necessidade de progredir mais. Precisamos progredir no Evangelho, precisamos progredir na pureza e precisamos progredir na esperança. Você já teve uma experiência, depois de muito tempo na sua vida, descobrir que estava fazendo algo errado?
que tinha um jeito mais fácil de você fazer o que você faz, seja no seu trabalho, seja em alguma tarefa doméstica ou até em algum hobby que você sempre teve. E nós ficamos surpresos como nós nunca imaginamos antes como poderia ser mais fácil fazer aquela determinada tarefa. Bom, assim também é com a nossa relação com o Evangelho. O apóstolo Paulo elogia aqueles irmãos, mas ele os encoraja a progredir no Evangelho. E ele fala isso de duas formas, de uma maneira teórica e de uma maneira prática. Ele encoraja os irmãos a crescer, progredir mais na instrução que eles receberam do Senhor Jesus Cristo. Toda essa instrução, esse comando, essa ordem que o apóstolo Paulo deixou para eles, naqueles poucos dias, tinha a ver com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. E nessa área teórica de aprendizado, de conhecimento, todos nós precisamos crescer. O Evangelho do Senhor é o poder de Deus para a nossa salvação. E há muito mais que precisamos aprender nas nossas vidas enquanto meditamos na sua palavra. Mas outra forma que o apóstolo também nos encoraja a crescer no Evangelho é de uma maneira prática. A segunda vez nesse capítulo que Paulo nos fala para progredir mais, ele fala sobre isso no contexto da prática do amor fraternal. Ele elogia os irmãos com relação ao amor entre eles, mas os encoraja a progredir mais. Pense sinceramente com o seu coração. Viver o amor teórico do Evangelho é mais fácil ou mais difícil que conhecê-lo? Viver esse amor à semelhança do Senhor Jesus Cristo na igreja, na família, na sociedade, é algo que você precisa crescer mais nesse ano? É algo que você precisa progredir mais? Eu tenho certeza que sim. Assim como os irmãos em Tessalônica, eu e todos nós nos dias de hoje, essa também é uma área que a palavra de Deus nos encoraja a prosseguir. Você pode prosseguir nesse amor se valendo do corpo de Cristo. É por isso que a igreja é tão importante. Aqui nós progredimos no conhecimento do Evangelho e aqui nós progredimos na prática do amor, uns com os outros e sendo instrumentos para abençoar a vida daqueles também que estão fora do corpo de Cristo. Mas Paulo também encoraja esses irmãos a progredirem na pureza. E esta é uma área delicada, não é verdade? Que talvez nós percebemos na vida dos outros, mas temos dificuldade de perceber na nossa. Tem uma historinha que eu gosto de contar de dois peixinhos que estavam nadando no fundo de algum rio. Quando um peixe mais experiente vem nadando na direção contrária a eles, passa por eles, acena com uma das suas nadadeiras e diz: "Bom dia, amigos! Como está a água hoje?" Os dois peixinhos continuam nadando assim em silêncio durante alguns instantes e um peixinho olha para o outro e diz: "Que coisa estranha, né?" E o outro responde: "Água. O que é isso? Água." A moral dessa história é que talvez as pessoas tenham dificuldade de perceber aquilo que é mais óbvio. A água em torno dos peixes é algo tão natural que talvez eles nunca tiveram a realização da ideia de que estão cercados por ela. Assim nós também estamos cercados pela nossa cultura, pela maneira de pensar, a maneira que nós falamos, a maneira que nós nos vestimos e agimos, e muitas vezes é tão óbvio que a gente nem percebe porque nós nos comportamos assim. Na cultura, no mundo antigo, na época de Paulo, a imoralidade sexual no mundo dos gentios era algo absolutamente normal. Isso era tão sério que quando os apóstolos se reuniram em Atos capítulo 15 para traçar o que seria ensinado para os cristãos gentílicos, uma das 3 ordenanças que foram dadas é que eles se abstessem das relações sexuais ilícitas, porque isso era comum entre aqueles povos. A palavra usada lá em Atos 15 é a mesma palavra usada aqui em Tessalônica, porneia, que tem a ver com todo tipo de relação sexual ilícita, seja ela física ou até mesmo mental. É de onde vem a nossa palavra pornografia. Nós vivemos numa cultura extremamente imoral. E talvez por isso ser tão comum, nós estamos como aqueles 2 peixinhos debaixo da água. Não percebemos como essa cultura nos atinge e nos envolve. Por isso, Paulo nos alerta da necessidade de nós progredirmos mais na pureza.
Como membros do corpo de Cristo, nós somos chamados a uma vida santa. E o apóstolo Paulo recomenda e incentiva aqueles irmãos e a nós a buscarmos progredir mais. Eu queria perguntar para você, como nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, nós podemos purificar os nossos pensamentos. É natural que nós pensemos em coisas muitas vezes impuras, mas nós temos, pelo Espírito Santo e pelo exercício da Palavra de Deus nas nossas vidas, a habilidade de poder vencer esses pensamentos. Nós podemos purificar nossa vida com as nossas palavras, evitar palavras, brincadeiras, piadas, tipos de conversas que não edificam e ainda mais mostram um conteúdo imoral e impuro. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós podemos vigiar os nossos lábios. Nós podemos purificar o nosso comportamento. Isso tem a ver com a sua maneira de vestir. Isso tem a ver com a maneira com que você mostra a sua imagem, com que você publica nas suas redes sociais e com as palavras que você expõe naqueles ambientes onde as pessoas podem ver você. Mas finalmente nós podemos purificar mais a nossa vida na nossa prática. E talvez você tenha caído nessa área. Você tem lutado nessa área. Eu quero dizer para você que tem esperança para você. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e você pode progredir na pureza também. A última área que Paulo nos encoraja a progredir nesta carta, nesse capítulo, é na esperança. Porque Paulo elogia a esperança desses irmãos. Eles criam e esperavam a volta do Senhor Jesus Cristo, triunfante e gloriosa no último dia. Entretanto, eles tinham algumas dúvidas e por causa disso, essa esperança estava meio confusa. Alguns esperando na vinda próxima de Jesus, como se fosse acontecer nos próximos dias, paravam de trabalhar. Estavam deixando de cuidar das suas vidas, estavam deixando de cuidar do seu sustento e passaram a se tornar um peso para a igreja. Irmãos que estavam sendo sustentados por outros irmãos porque não queriam mais trabalhar, esperando a vinda de Jesus. Já imaginou um monte de problema que isso deveria trazer para aquela igreja? Outros estavam entristecendo porque eles imaginavam que aqueles que morreram perseguidos ou morreram por alguma enfermidade não iriam ver o triunfo glorioso de Jesus, iriam perder o grande momento da vinda de Cristo. E Paulo encoraja esses irmãos, os lembrando de duas coisas. Em primeiro lugar, nós não somos como os gentios que não têm esperança. A nossa esperança está em Jesus. E nós vivemos essa vida na esperança da próxima. Não abandonamos os nossos compromissos nessa vida, cuidando da nossa própria vida, como diz o apóstolo Paulo. Mas também ele encoraja aqueles irmãos a permanecer firme na esperança, porque o Senhor Jesus Cristo voltará. E ele diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E por causa dessa esperança, nós ou aqueles que estiverem vivos na vida do Senhor Jesus Cristo também se unirão com Ele naquele grande e glorioso dia. Então perceba que a grande dificuldade daqueles irmãos pode ser a sua também. É o que nós chamamos de tensão entre o já e o ainda não. Nós já fomos salvos por Jesus, nós já somos cidadãos dos céus, nós já temos a esperança da vida eterna, mas ainda não. Nós ainda vivemos nesse mundo. E essa linha tênue deve nortear nossa esperança. A esperança verdadeira nos faz trabalhar nessa vida, na perspectiva da próxima. Apenas imagine isso. Se você começasse no seu primeiro dia de trabalho e chegasse lá de camisa floral, bermuda, chinelo de dedo, chapéu de praia, óculos escuro e filtro solar no corpo, as pessoas iam achar estranho. Mas você iria dizer assim, não, eu estou começando hoje, mas eu sei que daqui a um ano eu vou sair de férias, então eu já estou no clima de férias. Eu acho que você não iria durar muito nesse trabalho, não é verdade? Para gozar dessas férias, primeiro você precisa trabalhar, você precisa produzir. E assim também que o apóstolo Paulo nos ensina a perseverar e progredir na nossa esperança. Espere pela vinda de Jesus. Pense no novo céu e na nova terra, mas viva essa vida para que isso possa se refletir na eternidade. E progredindo nessas áreas, no conhecimento do Evangelho, na prática do Evangelho, progredindo na pureza do nosso corpo, do nosso pensamento, das nossas palavras e na esperança do Senhor Jesus Cristo, você possa ter uma vida plena, alegre e firme no nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós desejamos para você hoje
E é por isso que eu gostaria de orar com você agora. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor sempre nos encoraja a progredir mais. O Senhor nos ensina a aprender o Teu Evangelho, mas viver o Teu Evangelho. O Senhor nos ensina a cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e a viver uma vida de esperança no Senhor Jesus Cristo, mas de compromisso com as nossas responsabilidades enquanto aqui estamos. Que o Senhor nos traga essa progressão nesses dias, pela Tua Palavra e pela ação do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.